Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. E a pessoa nasce com bipolaridade ou ela desenvolve a bipolaridade? Ela nasce com a vulnerabilidade genética para a bipolaridade. Então a gente sabe, uma das maiores causas da bipolaridade é genética. A pessoa tem que ter essa genética ali. A bipolaridade tem a maior herdabilidade que existe em todos os transtornos mentais, para a gente ter uma ideia, né? Que é de 90%. Caraca. Então é uma alta herdabilidade. Mas olha só, esse termo de herdabilidade muitas vezes o pessoal não compreende. Acha que é a chance da pessoa vir a ter bipolaridade se ela é filho ou parente de primeiro grau. Não é isso. Se você é filho ou parente de primeiro grau de alguém que tem transtorno bipolar, sua chance de também ser bipolar é de 15%. Mas o que é herdabilidade 90% então? Herdabilidade é uma palavra que significa assim, o quanto que a genética é responsável por essa pessoa ter bipolaridade. Ah, tá. Então, a herdabilidade é de 90%. Quer dizer que a genética é uma causa extremamente importante para explicar que aquela pessoa tem transtorno bipolar. Mas a chance de alguém ter transtorno bipolar quando tem um parente em primeiro grau é de 15%. De um filho, por exemplo, independentemente se é a mãe ou se é o pai que tem bipolaridade. Eu nunca tinha pensado dessa forma, no sentido de, tipo, se você é filho de alguém bipolar, você tem 15% de estar com esse transtorno, de ter esse transtorno, mas a causa é praticamente, 90%, como você disse, genética. Esses outros 10% são, imagino que outras causas para você ter essa doença que não seja alguém da sua linha direta ter, né? A gente tem várias causas que contribuem. A genética só não é suficiente para abrir o quadro de bipolaridade. Quais são essas causas, assim, por exemplo? Estresse precoce, então qualquer trauma infantil, negligência infantil, isso pode aumentar a chance da pessoa vir a ter bipolaridade. Uso de álcool ou drogas na adolescência pode também elevar essa chance. A gente tem várias questões ambientais que poderiam levar a isto. Sei. Drogas e álcool na adolescência pode desencadear o transtorno bipolar, mas eu imagino, né? Eu tô aqui, não sei. É o abuso dessas substâncias e ele é menos perigoso quando você tá adulto porque o seu cérebro já tá mais formado, vamos dizer assim, ou não tem nada a ver? A gente tem uma questão aí que eu sempre brinco, que é o quê, né? Por exemplo, se você tem diabetes, o açúcar para você, que para o seu colega, para o seu vizinho, não significa nada, é uma coisa pouca, para você pode até te matar e te colocar no hospital. Do mesmo jeito, se você tem vulnerabilidade genética para transtorno bipolar ou para qualquer transtorno psicótico na sua família, o uso de drogas, você pode estar cutucando a onça com a vara curta, por assim dizer, né? Então, imagina que a vulnerabilidade genética que a pessoa tem é a onça. Ela está lá parada, dormindo, não se manifestou em nada até o momento. Só que aí a droga pode ser justamente aquilo que vai lá e acorda a onça, ou seja, acorda e desperta a sua genética. Isso é algo que a gente chama de epigenética. O que é epigenética? É simplesmente como o seu ambiente modula e interage com a sua genética. Por exemplo, nesse caso, alguém poderia ter os genes da bipolaridade ali, mas eles estavam quietinhos, tranquilos. Aí ele vai lá e usa cocaína ou fuma maconha, por exemplo, e desperta esses genes, e eles começam a se manifestar e os sintomas aparecem. E aí depende de qual é a sua predisposição genética, porque a pessoa não sabe, não tem teste para a gente saber disso ainda. Isso com certeza no futuro a gente vai criar, né? Por exemplo, eu já tive paciente que fumou maconha uma vez e foi parar internado no hospital com sintomas psicóticos, precisou ser internado por conta de ter fumado maconha uma vez. Isso acontece com todo mundo? É óbvio que não, né? Se acontecesse, não ia ter nem hospital para isso, né? Não, aquele menino não ia estar aqui, por exemplo. Por exemplo, né? Por exemplo, né? Um exemplo hipotético, viu, gente? Nada Não, demais. totalmente. Assim, a mãe do Juliano que assiste sempre, fica tranquila, não tem nada a ver. É só hipotético. Mas para algumas pessoas isso acontece. Do mesmo jeito que tem pessoas que têm diabetes desde os 3, 5 anos de idade, enquanto outros vão desenvolver diabetes só com 40, 50 anos. Então tem tipo 1, tipo 2. Bipolaridade, esquizofrenia, crise de pânico também é da mesma maneira. O ambiente é o mesmo.
mas a sua vulnerabilidade genética é diferente. Então, interage de maneira diferente. Então, se alguém tem, e isso fica o recado, né? Se alguém tem vulnerabilidade genética devido à sua família, ou seja, mãe, pai, irmão, tio, primo, avô, que tenha transtorno bipolar, tem que tomar um cuidado redobrado, triplicado, ao usar drogas que podem psicotizar. Como a maconha é uma delas, cocaína é outra. O álcool mesmo é uma, né? O próprio álcool também.